Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todas as obreiras, colaboradores, CPOs e a todos os discípulos. É com alegria que, uma vez mais, aqui estamos em nossa classe. E através desta classe, nós outros meditamos. Meditamos na palavra de Deus e esta palavra é um alimento que fortalece nossa vida espiritual e fortalece nossa fé, para que cada um que sirve a Deus permaneça servindo-lo hasta ele fim. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe, para que ele pueda abrir o entendimento de todos e se há alguma coisa impedindo que você se concentre na meditação, será desejo, porque Deus quer que tenhamos a boa semilla. Deus quer que todos que servem a Ele estejam com a fé saludável e não com a fé enferma. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Padre, é com gosto que uma vez mais aqui estamos em um momento sagrado de meditação, de alimentação espiritual, para que ele avivamento espiritual esteja em evidência. Estamos aqui, ó Deus, ante ti, para pedir a ti que ele, Senhor, renove, fortaleça, abra os olhos, para que nenhum de tus servos sejam sequestrados, venham a cair em uma trampa, em um laço de las tinieblas. Meu Padre, conduzca esta classe, abra o entendimento de todos e repreenda todo que intente impedir que eles entendam qual é a buena e perfeita vontade dele, Senhor. Amém e graças a Deus. Bueno, nós outros já meditamos todo o primeiro capítulo desta epístola de Juan, primeira epístola de Juan, já meditamos todo o primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, e já estamos nele capítulo 4, e hoje vamos a meditar 5 versículos mais, dele versículo 11, dele capítulo 4, hasta ele versículo 15. Pero antes de pensarmos a ler ele versículo 11, gostaria que você colocasse atenção, porque cada classe há um tema para esta classe. Mire o tema da classe de hoje. Ele, Padre, enviou a seu Hijo para salvar a todo o mundo. Quando Jesus foi enviado por seu Padre e generado em Maria por ele Espírito Santo, ele projeto de Deus é salvar todo o mundo, mas ele só pode salvar os que querem ser salvos, os que querem uma eternidade com ele, porque esta vida, quanto tempo já passa? 80, 100, 103, 110 anos, não importa, porque todo ser humano, seu momento chegará em que terá que passar por ele portal da morte, seja rico, seja pobre, feio, bonito, bueno, malo, todos um dia terão que passar por ele portal da morte e terão que prestar conta com Deus. Por isso que quando ele enviou nosso Senhor Jesus, o único objetivo era salvar a todo o mundo, porque o objetivo de Deus não é condenar, porque quem condena a las pessoas são as atitudes, ou melhor, as malas atitudes, as malas decisões que condenam a las pessoas. Mire bem o que Juan falou nesse versículo 11 dele capítulo 4. Hijos míos,
Se Deus nos ha amado assim, se Deus nos ha amado assim, assim como? Com sacrifício. Porque para que Deus pudera dar-nos a oportunidade de la salvação, o Senhor Jesus tuvo que entregar-se 100% em la cruz del Calvário, mostrando ele verdadeiro amor e intenção de salvar nós outros. Por isso que Juan falou: hijos míos, se Deus nos ha amado assim, nós outros também devemos amar-nos los unos a los outros. Ou seja, Juan estava falando que temos que sacrificar sim para amar a nosso próximo, para amar a nossos irmãos, porque cada ser humano tem suas características, cada ser humano tem sua maneira de ser, suas costumes, suas manias, e para que podamos amar a todos, temos que ser como Jesus, mirar para todos com uma mirada de misericórdia, dar a todos a oportunidade, porque Deus nos deu a oportunidade, perdonar, porque Jesus nos perdonou, liberar perdão para que uno pueda provar que realmente ama a Deus, porque amar a Deus é amar seu irmão, é amar a seu próximo. Mire a explicação. Esta é uma eleição importante que devemos aprender. É uma eleição importante que devemos aprender. Porque se podemos amar-nos uns a outros, também devemos ser amáveis e perdonar a los demais, assim como Deus nos perdonou a nós outros. Ou seja, ser amável, levar a las pessoas a la oportunidade. Quantas vezes estamos tentando ajudar a um que sofre e somos maltratados, somos rechaçados, mas não tratamos as pessoas igualita, não maltratamos, nós outros apenas vamos em búsqueda de outra que querem ajuda, porque há gente que necessita de ajuda, mas não se deixa ajudar, e nós outros não podemos ajudar quem não quer ser ajudado, mas nós outros amamos a todos e oferecemos a oportunidade para todos. Versículo 12, mire que Juan está falando: nadie ha visto nunca a Deus, pero se nós amamos uns a outros, Deus vive em nós outros, e também seu amor estará em nós outros. Mire que Juan estava falando, quem viu? Quem um dia pôde ver ele próprio Deus? Nadie. Mas quando nós outros actuamos com amor, com buenas atitudes, estamos mostrando a existência de Deus, porque Deus é ele próprio amor. Deus não é ódio, Deus não é vingança, Deus não é trampa, dele contrário, Deus é amor, como eu falei domingo passado, não é um amor emotivo, sentimental, mas um amor que funciona através da razão. Através da razão, este amor funciona. Mas porque eu amo minha esposa, ela me ama, e amanhã um deles dois toma a decisão de desistir de Jesus, que temos que seguir um ao outro. Não, não é assim. Porque antes de ela chegar em minha vida e eu chegar à vida de ela, Jesus já estava. E ele sempre será ele primeiro. Amo minha mamã, amo minhas irmãs, amo meus companheiros de trabalho, mas nada disso pode impedir meu relacionamento
com mi Deus. Mire a resposta. Por supuesto, nadie ha visto a Deus, nem tampouco ao Espírito Santo. Porque nadie pode dizer, eu he visto Deus, eu he visto o Espírito Santo. Porque nosso Deus é um ser invisível. Você não o pode ver. É como os espíritos malignos. Eles são espíritos, você não pode vê-lo. Mas quando atendemos uma pessoa na igreja com depressão, com ganas de suicídio, adicta a vários vícios, agressiva, quando nós outros atendemos uma pessoa que é dito, tenho pesadilha, eu não consigo dormir à noite, nada de lo que eu hago, eu logro ter resultado, aí percebe que há um espírito, que há uma força negativa aplastando aquela pessoa, roubando seus sonhos, roubando seus projetos de vida. Mas quando você mira para uma pessoa que tem paz, que é bendecida, que vive em la fé, que a família é bendecida, onde põe as manos prospera, você vê Deus. Porque Deus é visto através dos resultados. E ele, diabo, também é visto através dos resultados. Aí diz mais, aunque sua manifestação ha sido diferente, de diferentes maneiras em nossas vidas. Vê que você não pode ver Deus em mim, porque és um espírito. Você não pode vê-lo, mas você vê Deus em minha vida através de minha vida, através de meu matrimônio, através de minha família, através de minha vida, você consegue distinguir se Deus está ali ou se Deus não está ali. Porque aonde Deus está, obreiro, discípulo, onde Deus está, há união, não há confusão. Onde Deus está, não há emoção, não há sentimento, há que? Razão. Onde Deus está, há vitória, há triunfo, há bendições. Onde Deus está, uno é forte. Se Deus está em uno não é débil, uno é forte, porque Deus é forte. Deus não é débil, Ele é forte. Mire ele versículo 13, no que ele sigue falando, como é forte. Sabemos que estamos intimamente unidos a Deus, porque Ele nos ha dado seu Espírito. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, é dada por Deus, claro, esta pessoa está vivendo intimamente conectada com quem? Com Deus. E ele, Espírito Santo, pastor Jorge, qual é a função do Espírito Santo? Cambiar nossa natureza, cambiar nossa vida desde adentro hacia fora. É o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que dá esperança, que dá força, é o Espírito Santo que hace uma pessoa entender se estou enfrentando esta tormenta, esta luta, este fogo, este terremoto, esta injustiça, e Deus permitiu de eu passar, há um propósito. Porque tudo nesta vida há um propósito. Nada sucede se não há um propósito de Deus. E se há um propósito, e Ele está em mim, e eu estou nele, Ele será glorificado, porque estamos vivendo de maneira íntima, espiritualmente, uno conectado em outro. Mire a explicação. Viver em intimidade com Deus é permanecer em la luta, haciendo nossa parte. Porque é assim, vencemos uma luta, graças a Deus.
vem outra luta. Graças a Deus, porque em cada luta ou em cada deserto, nós outros sacamos proveito, nós outros amaduramos mais, nós outros damos mais testemunho. Veja que aqueles que são bautizados com o Espírito Santo, que já enfrentaram fogo, que já enfrentaram terremotos, que já passaram por situações que ele, diabo, queria que você lá mirasse de uma maneira carnal, mas você digo não, é Deus que está permitindo, e se Ele está permitindo, por detrás desta situação, está a bendição, e eu vou sacar proveito desta situação, e cada dia que passa, como quedamos? Mais débil, mais fraquito, não, mais forte, mais maduros, mais experiente, porque vai chegando situações e você, por ter experiência, você vai vencendo. Você sabe como vencer aquela situação, como se comportar ante aquela situação, porque há um Deus adentro de você. Aí siga a placa. Assim como é verdade que nós outros devemos permanecer em Ele, como que permanecemos em Ele? Permanecemos com temor, com reverência, com respeito, permanecemos nele com provas, porque és prova no altar, prova fora do altar, és prova no seu trabalho, nele matrimônio, a vida és uma prova. E aquele que vive em intimidade com Deus de verdade, permanece. Quando todos pensam, vai desistir. Quando todos pensam que um não vai entregar-se à situação, você vence a situação. Porque isso é permanecer por obra do Espírito Santo que vive dentro de um. Aí ele habla mais. Também é verdade que ele permanece em nós outros por obra do Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo permanece dentro de um chismoso? Ele permanece dentro de um mentiroso, de uma pessoa que vive prostituindo-se, de uma pessoa que o Espírito Santo ha dito, salga de aí, abandone isso, aleja-te desta mala amistade. E o Espírito Santo vai falando, ele vai falando, mas chega uma hora, quando se dá conta que um está desprezando, ele não pode mais habitar ali. E quando ele não habita, quem você crê que vai habitar? Porque um corpo não queda vazio. Se não há a presença de Deus, ele mal busca oportunidade de entrar, enganhar e perturbar aquela pessoa. Veia ele rei Saul, quando ele desobedeceu, e Samuel, usado por ele Espírito Santo, digo para ele, você não agradou a Deus, e por isso serás rechaçado. E ele diz, solamente porque, por causa de isso? E Samuel digo, não é solamente por causa de isso, mas pelo que tu eres ante Deus. Porque o que somos ante Deus, nada pode vir, porque está dentro. Está dentro. Deus sabe o que está dentro de mim. Deus sabe o que está adentro sujo, ou não sabe? Deus sabe. Deus ha visto coisas que nada vê. Deus ha escutado coisas e queda triste. Deus ha visto a atitude de uns e ele queda triste. E como que ele pode obrar, trabalhar? Vuelva aí a explicação, por favor. Como que ele pode? Por isso que está escrito aí. Também é verdade que ele permanece em nós outros por obra do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo
pueda obrar, ele necessita habitar em nós outros. Está em nós outros. Versículo 14, por favor. Aí Juan sigue hablando. Nós outros mesmos, los hemos visto e lo dissemos sem medo. Ele, Padre, enviou a seu Hijo para salvar a todo o mundo. Juan, ele viu Jesus em carne e osso. A experiência que ele teve personal com Jesus foi muito forte, uma experiência inovidável, porque ele conviveu com Jesus, caminhava com Jesus, comia com Jesus, trabalhava com Jesus. Juan, ele estava envelhecendo, ele sabia que mais temprano ou mais tarde a morte chegaria para ele, mas ele estava passando para todos sua experiência com Deus, para que outros discípulos seguiram passando essa experiência para outras pessoas, porque ele deixou claro, nós outros mesmos, quando habla nós outros, os demais discípulos, lo hemos visto e lo dissemos sem medo, porque naquela época, dizer que andou com Jesus, que ele era Hijo de Deus, era para ser condenado à la muerte, porque a igreja era perseguida de maneira dura, mas a igreja se espaciou, a igreja cresceu e chegou o Espírito hasta nós outros. Ponga a explicação, se és tão amável. Todo aquele que confessa que Jesus é o Hijo de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. O que o diabo não quer é que uno confesse que Jesus Cristo é Hijo de Deus. Vê que quando os discípulos andavam com Jesus, Pedro disse a Jesus que a gente dizia que ele era Elias, que ele era algum dos profetas, e ele perguntou, e ustedes, que ha dito que eu sou? O que eu sou para ustedes? E Pedro disse, tu eres Cristo, o Hijo de Deus vivo. E Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito Santo. Quem revelou a Pedro e a los discípulos que ele confirmou que ele era Hijo de Deus, foi obra do Espírito Santo. Aí habla assim, não é suficiente saber os hechos sobre quem é Jesus. Não basta apenas saber, Jesus morreu por mim, Jesus realizou milagros, Jesus ressuscitou mortos, Jesus purificou para leprosos. Não basta saber, porque há muita gente que sabe, mas não reconhece a Jesus como Hijo de Deus. Quando que uno reconhece? Quando uno se bautiza, quando uno abandona ele pecado, a vida suja, quando uno se entrega para a eternidade com ele. Devemos confessar de verdade que devemos confessar de verdade com nossas atitudes que conhecemos a ele e somos conhecidos por ele. Como que você conhece uma pessoa de Deus? Pelas atitudes, por ele comportamento. Ele comportamento prova se somos ou não somos de Deus. Claro que não somos perfeitos, temos falhas, mas quando um cristiano, cristianas de si, seguidor de Cristo, um discípulo, um servo de Deus se equivoca, ele luta de una para arreglar aquela equivocação, porque ele sabe que aquela equivocação é um fruto podrido,
É uma atitude de quem não está bem e não quer se reconciliar. Há que, para reconciliar-se com Deus, lhe toca passar por uma disciplina, graças a Deus. Mas eu não quero perder meu maior tesouro, minha salvação. Versículo 15, já para finalizarmos. Se alguém reconhece, mire que Juan está dizendo, se alguém reconhece, porque reconhecer é muito difícil, principalmente para ele ser humano. Ele ser humano tem uma grande dificuldade em reconhecer. Quando Adão se equivocou, quando Eva também se equivocou, eles puseram a culpa um em outro. Colocou a culpa também em Deus. Quando Saul se equivocou, ele colocou culpa nos soldados, colocou culpa nele povo, começou a dar escusas, mas não reconheceu que ele falhou. Porque, mire, se alguém reconhece que Jesus Cristo é o Hijo de Deus, queda intimamente unido a Deus, como se fuera uma sola persona com Ele. Não basta abrir a boca e dizer que reconhece que Jesus Cristo é Hijo de Deus. Não basta. Nós outros confessamos que Jesus é Hijo de Deus com nossas atitudes, com nossas decisões de viver obedecendo a palavra. E quando obedecemos a palavra, és prueba todos os dias, és prueba todo momento, e cada prueba somos aprovados. Eu já digo para vocês que há 2 livros, o livro de los aprovados e o livro de los reprovados. Os aprovados são aqueles que passam pelas pruebas, lhe encanta passar pelas pruebas e são aprovados. E quando somos aprovados, não há quem pueda nos detener. Mire a explicação. Quando reconhecemos a Jesus Cristo em nossa vida, Ele mesmo nos devolverá a vida que Ele mal nos quitou. Porque o diabo, quando entra, ele quita a vida, ele rouba todos os sonhos, porque há tanta gente suicidando, há tanta gente com planos de quitar a própria vida, porque ele mal vem e quita a vida. Já não há vida nele matrimônio, já não há mais vida em la economia, em la saúde, cada dia é pior. Mas quando uno se une a Deus, Ele dá vida. Vida que uno mira e uno habla. Quem lhe viu e quem lhe vê. Como era antes e como és hoje. Que passou. Uno não entende. Que passou foi que Deus entrou. E quando Ele entra, ele câmbio vem de adentro hacia fora, não com debilidade, mas com força. Aí diz mais para finalizar, porque nos entregamos com temor. Uno tem que entregar-se a Ele, permanecer nele com temor. Temor que Ele está vendo tudo. Ele está vendo. Temor que Ele está escutando tudo. Temor que Ele está vendo planos e projetos que não agrada a Ele. Quem tem temor não suja suas mãos. Quem tem temor não suja as seus olhos. Porque nos entregamos com temor, sem escusas. E Ele estará sempre disponível para iluminar nossa vida. Estará sempre. Quando lá entrega, escute-me, por favor, quando lá entrega, és com temor, não há escusa
para seguir em la pornografia, em la prostituição, e nele adultério, nele roubo, em la mentira. Não há excusa para manter ele coração sujo. Não há excusa. Não há excusa para seguir com la amante, ou ser la própria amante. Não há excusa. Uno se entrega totalmente e ele estará sempre disponível para iluminar nossa vida. Ele que ilumina. Donde há luz, não há fracasso, há triunfo. Donde há luz, o aroma do perfume de Cristo prevalece e ele mal olor desaparece. Meditem em tudo isso, porque o Espírito Santo, ele quer uma igreja forte. Como todas as vezes eu tenho dito, aí está o telefone para os obreiros, colaboradores, CPOs. Uma vez que você diga, pastor, estou passando por uma situação e não estou conseguindo resolver, busque ajuda. Nunca deixe a coisa chegar ao extremo, não deixe, porque a gente quando vem buscar ajuda, Deus meu, já passou tanta coisa, já sucedeu tanta coisa. Há outros que se perdem. Aí está nosso WhatsApp, nosso telefone, você pode enviar uma mensagem ou pode chamar-me, 099 895 9144. Como há tantos que me chamam, que enviam mensagem, e todos que me chamam e que enviam mensagem, sabe que chega hasta nós outros e resolvemos. Há uma dúvida, há uma inquietude, vamos quitar a dúvida, vamos quitar a inquietude com uma orientação, porque não é feio. Você tem uma dúvida, não é feio perguntar. Dizia minha abuela, nunca foi problema perguntar. Problema é um a ser com dúvida, é um estar com dúvida. Há uma dúvida, alguém lhe digo algo e lhe confundiu a cabeça, venga falar, que nós outros vamos lhe orientar, ok? Vamos terminar com a oração, pero gostaria de avisar-lhes que este sábado, agora, dia 15, estaremos com mais uma reunião de los discípulos. Traiga, por favor, ele colírio, porque estamos ungindo nossos olhos para que nossos olhos sejam os olhos dele próprio Senhor Jesus. Se miramos com a mirada de Jesus, há temor. Se miramos com a mirada de Jesus, el hombre, ou as atitudes del hombre, ou ele deserto, ou a injustiça, nada disso nos vai desanimar ou entristecer, porque tudo que sucede comigo, com você, e se sucede, há permisso de Deus. Há um permisso de Deus, tem um propósito, é prueba. E todos que passam pelas provas são aprovados e honrados por ele Espírito Santo. Então, este próximo sábado, dia 15 de outubro, estaremos juntos às 4h30 da tarde e gostaria que você vá colocando força, cierre seus olhos. Espírito Santo, lhe agradecemos por esta classe, pedimos que esta semilla venga dar frutos. Se há servos que estão vivendo espiritualmente falando mal, que eles busquem ajuda, porque na hora de fazer lo que isso, na hora de tomar a decisão para associar-se, não teve força, não teve a disposição, mas ele mesmo demônio que lhe apoiou a ser lo que isso, é ele mesmo demônio que se encarga de poner ele maldito medo. Não habla, porque você vai perder seu uniforme,
porque usted isso, porque usted aquilo, mas o diabo não deixa a pessoa entender que o mais importante não é um título, uma posição, um uniforme, uma corbata. O mais importante é nossa salvação. A muerte chegará a qualquer momento e por isso não podemos estar com deudas, não podemos. Há que estar limpo, há que estar em temor, há que permanecer em la fé e saber que é prueba, prueba dia tras dia. Espírito Santo, toma todos eles em tuas manos, bendiga este sábado, dia 15, às 4h30 da tarde. Espírito Santo, toma todos em tuas manos, bendiga a todos os servos, bendiga a todos os obreiros, guarda-los e livra-los de todo mal, livra-nos de la caída, tenha misericórdia de nós outros. Amém e graças a Deus. Foi um gosto estar aqui uma vez mais com todos vocês, uma vez que eu oro por vocês, orem por mim também, porque todos necessitam de oração. Amanhã vamos estar nele programa Obreiros em Foco. Invite pessoas para assumir-se com nós outros, para unir-se com nós outros, nele propósito de la sídia. Prepare uma sídia, deixe-la preparada com a Bíblia, um vaso com água, porque de lunes a viernes nós outros dobramos nossas rodilhas para pedir justiça a um Deus que é justo. Tenha certeza que esta justiça lhe alcançará. Que Deus bendiga a todos. Hasta la próxima.